Foi na inspiração familiar que veio o desejo de empreender. Porém, uma única renda não era o seu objetivo. É com imenso prazer que eu entrevisto o mais conhecido na nossa cidade como AC, Antônio Carlos. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista. É um prazer estar aqui e aprender dicas valiosas. Pega o caderninho, a caneta e anote tudo, porque ele tem muito conhecimento para transmitir e eu vou aproveitar o máximo para entregar para vocês. Carlos, da onde veio essa inspiração familiar? Primeiramente eu quero agradecer você, agradecer essa oportunidade, esse momento aqui e dizer que eu sou imensamente grato por esse nosso café, né? Essa inspiração de empreender, eu trabalhei com meus pais, comecei com 11 anos de idade, né? Meu pai tinha um comércio, né, uma distribuidora de doces, e ali a gente começou. E eu sempre observando, né? Meu pai tinha essa loja de doce, o meu avô com um tio tinha uma loja de materiais de construção, e eu sempre olhando aquilo e querendo, né? Desde muito cedo eu sempre quis fazer algo, né? E a minha inspiração foi essa. Familiar mesmo. Isso. Que bacana. E vai vendo as dicas ali, como eles iam enfrentando os desafios diários. Isso. E na verdade isso foi te preparando então desde a infância. Com certeza. Que bacana. Quais são os seus negócios? Porque eu sei que tem mais do que um. Tem. Me conte todos. Eu tenho uma academia de musculação, a Max Gym, né? Junto com o Guilherme, meu filho, e o Thiago, né? E tenho uma empresa de e-commerce, de pet, atacado e varejo. Eu com o Guilherme trabalhamos a Maxcar, que é com os carros. E atualmente nós estamos representando uma empresa de fomento de crédito, né? Trabalhei muito tempo no mercado financeiro e muito conhecimento, aproveitei ao máximo e trouxe isso para mim, para nós, né? Eu e o Thiago, nós viemos do mercado financeiro e com o nosso know-how consolidamos um negócio único. Que legal. E por que mais do que um negócio? Então, o que acontece? Eu tenho um ditado para mim que nós temos que, quando você tem uma única fonte de renda, é como se você tivesse uma torneira na sua casa, né? Se aquela torneira secar, né, acabou a água. E quando você tem mais de uma fonte de renda, são várias torneirinhas. Então, se você tem 5 torneirinhas, veio a pandemia, vou te dar um exemplo claro. A pandemia chegou, minha academia fechou. 9 meses fechado, uma torneirinha fechou. Então, as demais foram pingando. Então, você não fica sem a renda, né? Você sente, mas não sente tanto, né? Uma coisa acaba suprindo a outra. E o muito importante de você ter várias torneirinhas é por isso, para você não ficar refém de uma única torneira, vamos dizer assim, né? Extraordinário, gente. Anote essa dica. Nunca tenha uma única torneira. E eu acho que esse momento pandêmico só veio para provar o que você acabou de dizer. Porque no momento pandêmico, quem tinha uma única torneira, fechou. Sim. Fechou as portas. E nós vimos muitas portas se fechando nesse momento desafiador que nós enfrentamos. Foi muito sofrido, foi muito Mas foi de muito aprendizado. Muito. Eu tenho certeza que não só você, né, que já tem mais do que uma torneira, mas outros empreendedores vão começar a comprar torneirinhas. Sim. Né, para não ficar desamparado. Realmente, é bem estratégico, tá? Não tem uma única torneira. Aposte em várias torneiras. Carlos, o que é empreender para você? Empreender para mim é uma soma de decisão, ambição e vontade. Empreender nesse país não é fácil. Muitas pessoas que às vezes estão empregadas falam assim, aqui eu não vejo a hora de ter meu próprio negócio. Só que ela tem que entender que quando você empreende, quando você é CLT, alguém te cobra. Quando você empreende, você auto se cobra e 3, 4, 5, às vezes 10 vezes mais do que você é cobrado em CLT. Então, como que eu vou dizer para você? Empreender para mim é uma decisão com ambição e vontade. Ambição no bom sentido, sabe? Ambição de querer acontecer, de fazer aquilo, de determinação, de um foco, sempre com o pé na bola. Como você consegue
administrar vários negócios ao mesmo tempo? Disciplina, controle, né? Eu procuro deixar da melhor forma e claro para mim e para quem está do meu lado, desenhado. Então, e isso facilita muito, né? Eu tenho tudo organizado, cada uma delas. Eu tenho um apoio também, né, do meu filho, do Tiago, que faz isso acontecer, né? Os três na mesma sintonia, na mesma pegada, vamos dizer assim. Mas a disciplina, com comprometimento, organização é o segredo. Desorganização não cabe num negócio como esse. Muito valiosa essa dica de disciplina e organização, porque muitas pessoas começam a empreender, não tem organização e se perde no caminho, né? Se perde, acaba fechando as portas e às vezes ela acha que o problema está nela no sentido que ela não tem potencial e às vezes é só um detalhe de organização. Saber dividir muito bem as coisas, né? Você tem que saber o que é a sua vida pessoal, o que é uma empresa, o que é outra empresa, o que é a outra e o que é a outra, tudo dividido. Nenhuma pode sobressair em cima da outra. Você tem que ter uma análise de individualidade de cada uma, de cada coisa. Senão você não vai saber onde você está fazendo mais renda, você não vai saber onde você está deixando de fazer renda, tomando prejuízo, porque fica tudo num bolo só. Então você tem que ter a disciplina dessa organização para você saber quando você começa, quando você para e quando você tem que alavancar alguma delas, entendeu? E para ter um equilíbrio entre todas, né? Sim. Nenhuma mais, nem a menos, como você disse. Sim. E sabendo separar, eu consigo analisar aonde eu preciso realmente alavancar. Você consegue analisar, você consegue ver aonde está falhando, né? Quando está todo mundo junto. Parece que é tudo a mesma coisa e, na verdade, tem alguma deficiência no meio que nem consegue identificar. Isso. Como você sente que uma oportunidade é uma boa oportunidade? Quando você bate o olho ali e fala, nossa, essa oportunidade eu abraço. Que assim, critérios você usa para fazer essa escolha? Eu sou uma pessoa muito analítica, né? Eu olho para os números e também tem a questão da intuição, né? Que acho que devido ao vídeo de muito tempo, né? O nosso tempo é o nosso maior aliado, né? E você adquire uma bagagem muito grande. Daí, com tudo que você passou, né? Com a análise dos números na sua mão e com aquela intuição, você sabe onde você está pisando. Você consegue enxergar. Tudo que você faz dá certo? Nem tudo que você faz eu faço para dar certo, né? Às vezes você pega algo que está errado, mas você vê que tem como ser certo. Então é uma oportunidade, por quê? De organização. Às vezes é desorganizado. Você organiza e vai. Mas a intuição e a bagagem que você adquire no decorrer da vida é que faz você tomar essa decisão. E com toda essa experiência, eu acredito que com facilidade você consegue identificar os riscos também. Sim, tem que ter, né? E em relação à oportunidade, a questão emocional, você tem que ter um controle muito forte sobre ela. A razão e a emoção, ela tem que ser juntas. Nenhuma pode sobressair além da outra. Você tem que agir com a emoção, mas ao mesmo tempo você tem que deixar a razão tomar uma posse ali para você não dar um passo errado, né? Às vezes muitas pessoas agem na emoção, aquilo vai fazer e vai acontecer, e aí na hora que a razão chega e faz uma pergunta para ela desiste, né? Porque ela não levou em contrapartida a emoção, a razão. Ela só foi pela emoção. E os dois têm que andar juntos. Em algum momento você sentiu medo na sua jornada? O medo, sim, claro. O medo, ele está presente em sempre, né? Tudo tem o medo. Em todos os negócios que você vai fazer, em tudo que você decide, sempre tem o medo. Só que tem um negócio. O medo vai estar lá, né? Só que você tem que saber administrar o medo. Você não pode deixar o medo administrar você, né? Às vezes a pessoa começa a empreender, daí vem um negocinho e ela agiu por emoção. Na hora que a razão chegou para mostrar para ela o resultado dela, ela viu que não era aquilo e ela acaba desistindo, né? Em relação ao medo. Nossa, e agora? E o medo, e aí o medo passou a tomar conta dela, né?
Quando você tem um problema e aí você foca no problema com medo de dar errado, medo, você só está focando no problema, você esquece que tem a solução. Então, mas todo problema tem uma solução, né? Então nós temos que dominar o medo e nunca deixar o medo dominar você. Esse é o segredo. Muito top, porque não é muito interessante isso, porque tem pessoas que acham que pessoas de sucesso não têm medo, e é uma grande mentira. Todos nós temos medo. A diferença é que eu acredito que pessoas de sucesso vai com medo mesmo. Sim. Enquanto muito se acovarda, não sai do lugar, fica estagnado. Porque o resultado quando você empreende é diferente de um resultado quando você é um CLT. Quando você é CLT, você trabalha 30 dias e recebe, né? Quando você empreende, você planta uma semente e vai regar ela. Só que você vai ter que regar, vai vir o sol, vai vir o vento, às vezes vem uma tempestade no meio do caminho e você tem que estar preparado para aquilo. Enquanto você é CLT, você tem o seu salário garantido. E quando você empreende, você tem que fazer o resultado, né? Então, por isso a disciplina, né? E quando o cara quer empreender, muitas vezes ele quer empreender olhando o destino. Só que ele esquece que tem a viagem, né? Você sai do ponto zero, né? Você tem um percurso para você chegar no resultado, né? Ele olha o resultado, mas ele esquece que ele tem que passar por uma via, por outra, por pedras, por espinhos, entendeu? E aí, às vezes, num obstáculo desse no meio do caminho, ele acaba desistindo, daí entra o medo, né? Por quê? Ele está olhando o destino, ele esqueceu da viagem, né? Ele agiu com a emoção, olhando para o destino, e esqueceu que a razão vai mostrar a viagem, o percurso, né? E tem que se atentar muito nisso, e não desista. Se você confia e acredita naquilo que você quer, vai até o fim, né? Use a sua razão, a sua emoção e administre seu medo. E vai, porque você vai colher. Você vai colher. Ninguém colhe um produtor de laranja não colhe a laranja de um dia para o outro. Ele planta, rega, mata a praga e colhe a laranja, entendeu? E na nossa vida empreendedora é da mesma forma. Não muda nada. Verdade. Muito, muito, muito top, porque em todo tempo você está focando e enfatizando a disciplina e muita gente não consegue por falta de disciplina. Para os outros, eu levanto às 7, eu levanto às 6, 7, eu entro lá naquele horário determinado, trabalho 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas, volto cansado, todo santo dia, mesmo doente, mas quando é para si próprio, sempre tem uma procrastinação. Sim. E uma desculpa. Então, a disciplina é uma dica extraordinária, anotem aí, porque ela é, assim, primordial. Ela e a organização, porque as duas caminham juntas. Não tem como você ser disciplinado e desorganizado. Acho que eu não conheço ninguém que seja disciplinado e desorganizado ou organizado e indisciplinado. Geralmente é o perfil, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. A disciplina, ela puxa uma organização, porque para você ser disciplinado, você tem que ter uma vida. Você tem que ter organização. Carlos, qual é a sua maior recompensa diante de toda a sua jornada empreendedora? Olha, a minha maior recompensa é o valor que eu estou deixando para os meus filhos, sabe? Não é financeiro, não é patrimonial, é a forma de mostrar para eles o jeito que tem que conduzir a vida, né? De ser um ser humano fantástico, saber que o ser humano lida com o ser humano, sabe? Essa parte de valor, né? E eu falo para os dois que eu sempre, o meu maior desejo para eles e para mim é que se nós tivéssemos as 5 características que tem um lápis, sabe aquele lápis que tem a borrachinha atrás? Se nós, como ser humano, levar essas 5 características que tem um lápis para a nossa vida, nós vamos ser um ser humano muito, muito diferente. Ser um ser humano empático, né? A primeira característica que tem um lápis é que um lápis para você, ele faz grandes coisas e ele é conduzido por uma mão, né? E na nossa vida, como que é? Nós fazemos grandes coisas e nós somos conduzidos por uma mão superior, um Deus. Né? Eu acredito muito em Deus e eu tenho total certeza que Ele nos conduz
com disciplina, com tudo, né? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que se você estiver fazendo um desenho, né, e você errou com um lápis, você vira ele, apaga e corrige para ele ficar perfeito. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você errou com o próximo, toma uma atitude. Você vai lá, apaga e faz diferente, né? A terceira característica, às vezes você está fazendo um desenho com ele e aí ele quebra a pontinha. Aí o que a gente faz? Aponta. O apontar machuca o lápis, porque ele vai cortar uma pele dele para ficar com a pontinha de novo. E a nossa vida? Às vezes nós temos que nos apontar, sabe, para ser um ser humano diferente, para você olhar o próximo como uma pessoa, você tem que se dispor. O tempo que você está aqui, você está se apontando, não é verdade? A gente às vezes vai fazer um curso, no final fala para os colaboradores que a gente tem, né? Para você ser um profissional de alta qualidade, de alta performance, você tem que fazer um curso que é o apontar na vida, e às vezes você vai apontar no final de semana, né? Seus amigos estão indo tomar um chopp, vai fazer um churrasco, né? E você não, você deixou de ter esse entretenimento, deixou sua família de lado para se apontar para ser um profissional de alta performance. E o apontar é necessário, né, na nossa vida. A quarta característica é que um lápis, ele pode ser preto, verde, amarelo, roxo, mas o que importa é o que ele tem dentro dele, que é o grafite. E nós? Não adianta nada você ter uma capa do seu lado de fora, ser bonito, você ser... e por dentro você não ter conteúdo, você ser um ser humano morto, podre. Tudo é de dentro para fora, né? Tudo vem de dentro para fora. Você tem que ser um cara incrível por dentro para você ser um ser humano espetacular por fora. Não tem como. E a quinta característica é que ele deixa grandes marcas, né? Você faz um desenho, você assina ele. Tem cartas dos meus filhos que eu sei que é do Arthur e que é do Guilherme pela letra, que é a marca que ele deixou no papel, né? E nós na vida? Qual a marca que nós estamos deixando? A sua vida foi embora. E qual é o legado? O que você está deixando? Qual é a marca que você vai deixar? Entendeu? Então essas 5 características junto com um ser humano é que eu passo para os meus filhos, sabe? O valor de tudo isso junto. E isso é o maior presente que eu tenho. Sem palavras. Eu sabia que o lápis ele tinha muitas funções, mas nessa riqueza, quando extraiu do grafite, foi forte, porque você parando para analisar no material, tá? Tem lápis que é tão feio por fora, mas você ama escrever com ele porque a grafite dele é excelente, marca bem e tal. Deixa até a letra mais bonita, o interior né? É perfeito, né? É perfeito. Por fora é feinho, velhinho, machucadinho, comido, porque tem gente que come lápis, né? Sim. Mas a grafite realmente... E tem lápis que é tão impecável que você compra pela beleza externa e você não usa. Parece que não marca no papel, né? Fica claro, claro, e com o tempo fica mais claro ainda. Sim. Gente, olha... É rico demais. Se até aqui você não aprendeu, volta esse vídeo e assiste novamente, porque cada detalhe foi rico aqui. Agora vem o momento onde eu sinto um pouquinho de frio na barriga. Agora é minha vez. Agora é sua vez, vai. Agora é minha vez. Olha, Dani, você é uma pessoa que eu admiro muito, mas é verdade mesmo, muito mesmo, independente da nossa relação, sabe? Que eu sou muito grato a Mari por ela estar na minha vida e através dela eu chego em você, seu marido, sua família, enfim. Muito, isso para mim é muito gratificante, né? E eu admiro a sua persistência, o seu desejo, a sua ambição de fazer acontecer, porque eu acompanho você sempre e você tinha 100 pessoas te seguindo na rede social, hoje você tem várias, e a sua vontade de antes, a sua vontade de agora é a mesma. Tipo, não importa quantas pessoas te seguem, o que importa é o que você está fazendo para você, porque você faz por você, né? E eu acho lindo isso, cara, sabe? Muito, muito top mesmo. Minha pergunta é, de onde vem toda essa inspiração, toda essa vontade, todo esse desejo por fazer e agregar para você e para o próximo?
Olha, realmente estou até suando, mas eu vou responder sim. Obrigado por essa pergunta rica, porque essa pergunta, você me desenterrou algo da infância. Então, essa pergunta ela vem com uma resposta lá de trás. E é muito simples de responder. Na minha infância, nós tivemos muita dificuldade financeira, né? Vim de uma família até bem estruturada, mas depois, financeiramente, foi diminuindo. E a minha mãe, na maior parte, tivemos sim a ajuda do nosso pai, mas a minha mãe, na sua maior parte de vida ali, criou 3 filhas sozinha praticamente. Tivemos o apoio do nosso pai, mas tivemos muito mais ainda o da minha mãe. E naquela época, ser uma mulher solteira com 3 filhas pequenas foi um desafio muito grande para ela, né? Ter que trabalhar, sustentar e educar, porque principalmente educar. E devido a essa dificuldade na nossa adolescência, a gente tinha dificuldade para... Quando é criança, você não nota muito, né? Porque criança é a pureza, a inocência, tudo tá bom, se contenta com pouco. Mas quando você chega na sua fase de adolescência, para a fase adulta, você tem vontade de fazer as coisas e você não tem condição. E era tudo muito difícil. Até para ir para a escola, porque não era perto, a escola não era na porta da minha casa, eu tinha que levantar muito cedo, andar alguns quarteirões a pé, para depois pegar o ônibus, para depois chegar na escola e assim o mesmo trajeto na volta. Então até nisso era dificultoso. E minha mãe não deixava a gente faltar da escola por nada. Não existia falta. Se num ano eu conseguisse faltar por algum motivo de doença grave, era uma vez ou outra. Não existia isso. Então até debaixo de muita chuva a gente ia para a escola, chegava até molhado às vezes, mas a gente estava ali. E aí foi todo esse processo de dificuldade ao longo da vida. E outra coisa que eu senti também dificuldade não foi só na condição financeira, mas na informação. Porque nós não tínhamos informação como a gente tem hoje. Sim. Imagina, celular eu fui ter com 23 anos porque meu marido me deu de presente. Aí eu comecei a integrar na tecnologia, porque antes era biblioteca, pesquisa de livro, era alguém mais velho dando conselhos. E a carta. Eu sou da época da carta, do papel de carta, lembra que colecionava? Então era tudo muito custoso e muitos desses recursos também necessitavam do dinheiro. Sim. E eu tinha muita dificuldade de ter essa informação. E assim, minha mãe também não conseguiu ter estudo devido a ter que trabalhar para sustentar a gente, então ela não tinha como passar a informação que hoje a gente distribui gratuitamente e o tempo todo, né? Uma velocidade muito rápida. E então eu senti a dificuldade financeira para alcançar algumas coisas e dificuldade na informação e no conhecimento para eu avançar. E essa dificuldade foi que me fez pensar no outro. Então, quando eu adquiri conhecimento, fui entrando no mercado de trabalho, pessoas foram me ajudando nessa jornada aí e veio a tecnologia para avançar esse conhecimento, eu pensei, agora está avançado, não tem desculpa para as pessoas não saber. Então eu pensei assim, se eu estava tendo essa dificuldade, muitas pessoas do mesmo nível que eu ou inferior também têm essa dificuldade, porque infelizmente no Brasil não é todo mundo que tem acesso à internet. Sim. Então ainda tem pessoas com dificuldade. Então eu pensei, o passo que eu conseguir dar, eu vou levar alguém comigo. E eu visei que meu objetivo de vida, minha missão de vida é transformar vidas, não importa de que maneira. Seja através do conhecimento, seja através de um abraço, de uma palavra de motivação. E essa motivação que veio da minha mãe, o mundo estava caindo, mas você vai conseguir. Ela não sabia como a gente ia conseguir, qual a estratégia, o caminho a trilhar. Mas ela falava, não desiste, tenha fé, se esforça. A palavra se esforça, eu ouvi a vida inteira, se esforça. Se você não estudar... Ela falava uma frase que eu odiava. Ela falava assim, ó, se você não estudar, você vai lavar banheiro. Não que isso é desmerecedor, mas ela queria passar o quê? Se você não se esforçar para estudar, se você não se formar em alguma coisa e ter um salário melhor, é esse trabalho que você vai ter, que é o que eu tenho. Que na época minha mãe era empregada doméstica, e ela sabia o quanto era difícil, não era fácil, né? Então ela sempre enfatizava nisso. E como eu odiava lavar banheiro, eu odeio até hoje, eu falei, é melhor estudar, né? É melhor estudar. E assim a gente foi seguindo as nossas vidas. E nessa jornada toda, minha mãe criou 3 mulheres fortes, né? Eu e minhas irmãs. Então, quando uma tá desanimando, a outra empurra. Quando eu tô desanimando, ela me empurra. Forte, é um elo muito forte. Quando as 3 tá minha perdida, quem empurra é minha mãe, porque minha mãe se empolga e vai. Essa é a frase dela, se empolga e vai.
Porque ela, mãe é mãe, mãe consegue identificar quando, mãe, pai, né? Consegue identificar quando um filho não tá bem, quando tá enroscando. E veio nisso, esse desejo de transformar a vida de alguém através de qualquer coisa que eu possa fazer. Porque nem tudo é conhecimento no sentido de palavras, às vezes é no sentido de ação. Às vezes a pessoa ela não quer ouvir o que eu tenho para dizer, às vezes ela só quer ser ouvida. Ou às vezes ela só quer um abraço. Sim. Às vezes ela só quer uma motivação e fala assim, vai que você consegue porque eu consegui. Porque às vezes as pessoas são tão desmotivadas, dentro de casa não tem apoio. Então quando eu chego e falo, não, você consegue, vai que vai dar certo. Elas vão. E eu vi muitas mulheres ao meu redor. E por conta de uma única palavra. Vai que você vai conseguir. Não, mas eu tenho, não importa, vai com medo, vai. E a gente ficava martelando em cima e elas iam. E assim elas realizavam sonhos. E isso me motivava a continuar motivando outras pessoas. Quero agradecer de coração. Estamos no finalzinho. Porém, já avisando a parte 2, eu quero a parte 2, porque não dá para dizer tudo num pequeno bate-papo. Quero agradecer pela forma com que você me enxerga, porque às vezes a gente olha para dentro da gente, a gente não se vê da maneira que o outro vê. Às vezes a gente se vê um pouco menor, um pouco pequeno, e não sabemos a dimensão que nós causamos na vida do outro. Né? A gente acha que faz uma coisinha ou outra, mas não tem noção do grande efeito. Né? Então, assim, eu quero agradecer pela forma com que você me enxerga, da forma com que você realmente me visa. Isso é inspirador para mim, isso me motiva a continuar realmente, porque nós temos, sim, nossos desafios também, precisamos ser motivados também, além de dar motivação. Então, é uma honra esse momento. E como você disse, temos que viver o processo, o aqui, agora. A gente visa o objetivo, a gente quer o resultado, mas nós temos que viver o processo, e isso eu aprendi da pior maneira. Foi doloroso, mas eu aprendi a viver o agora, esse momento rico que eu estou aqui com você, aprendendo com você, compartilhando conhecimento com as pessoas que estão nos assistindo agora. E assim, para mim, não tem palavras que defina esse momento e todo o conhecimento que você nos doou gratuitamente, né? Com muita honra. Amei essa entrevista. Eu que, mais uma vez, sou eternamente grato, né? E um bate-papo riquíssimo, né? Onde a gente fala de pessoas, de ser humano, esquece o financeiro. Estamos aqui para falar de ser humano, né? Eu tenho uma frase que eu levo comigo também, que é muito valiosa. Na vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Né? E é isso, o aprendizado da vida, que faz você tomar decisões, faz você ver o caminho, porque você tem um aprendizado. E a gente aprende. Né? No amor, na dor, mas a gente aprende, né? Tudo é válido. E nós temos que levar isso para a nossa vida, né? Muitas pessoas acham que eu perdi. Não, você não perdeu nada. Você não perdeu nada, você aprendeu muito, né? Foi dolorido, mas aprendeu. Né? Mais uma lição de vida. E pode contar comigo, com certeza vamos fazer esse segundo bate-papo aí, eu adorei também. Né? O compartilhar é tudo, né? Compartilhar é tudo. Você achar que você tem a fórmula do sucesso sozinho, você está enganado, porque você não tem. É verdade. O meu sucesso depende do seu sucesso, do sucesso da Mari, do sucesso do Wagner, do sucesso de todos que estão à minha volta. Né? Não é egoísmo. Você pensar só em você é egoísmo. Nós não podemos ser egoístas nesse mundo. Nós temos que partilhar experiências. No mundo da academia, nossa, eu compartilho ideias com vários empresários disso. Eu não enxergo o cara, não, eu faço algo que eu tenho sucesso, então eu não vou mostrar para ele. Não, né? Na época da pandemia mesmo, cara, as pessoas não estavam conseguindo fazer certas negociações. Cara, vai por esse caminho. Poxa, vários conseguiram, né? Então, não. Poderia ter ficado quieto, mas não. Porque eu olho a pessoa como ser humano, né? É isso não é valor financeiro, é valor, né? E esse é o meu propósito. Extraordinário, mais uma vez. Muito obrigada. E vamos brindar, né? Vamos brindar. Amigos e um café. É isso aí.